Letra E, a adoção. Meus amigos, o que vem a ser a guarda? Guarda, ela é revogável. O que faz a guarda ser guarda? O fato dela ser revogada pelo juiz a qualquer momento. Então, a qualquer momento, o juiz tem o poder de revogar a guarda. Ok? Beleza? O que faz a tutela ser a tutela? Beleza? Tutela é prescritível, ou seja, tem prazo. E qual é o prazo da tutela? É até o ser humaninho completar 18 anos. Quando ele completa 18 anos, a tutela prescreve, beleza? Porque tutela tem prazo, tá? E a adoção, aí sim é a forma definitiva, né? De colocação em família substituta. Por quê? Porque a adoção, ela sim, ela é imprescritível e irrevogável. Ok? Beleza? Então a resposta, indubitavelmente, é a letra E. Ok? Vamos para outra. Aí outra aqui de Emília Ferreiro. Vamos falar já já. Maria Montessori ali. A questão 30 também fala sobre o ECA. Na questão 30. Né? Nessa questão 30, o que é que nós temos aí nessa questão? Nós temos aí o seguinte, ó. Olha lá. O ato Isso. Denomina-se ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por uma criança ou adolescente. Então, o ato infracional seria como se fosse um crime. No entanto, não é crime porque trata-se de quê? Crianças ou adolescentes. Ok? De acordo com as determinações do ECA, em casos de prática de ato infracional, a medida de internação, que é aquela medida mais severa, ok? É aquela medida mais braba. Isso não poderá ser aplicada se a idade do infrator for de até resposta certa, letra E, 12 anos incompletos. É claro, né, gente? Por quê? Porque se o infrator tiver menos que 12 anos, beleza? O que acontece? Ele, automaticamente, ele é o quê? Criança. Criança não tem medida socioeducativa. Lembra? A gente falou recentemente disso em uma das lives que nós tivemos. Criança só tem medida de proteção. As medidas socioeducativas, elas são atribuíveis apenas a adolescente. O adolescente ele pode ter tanto proteção quanto socioeducativa, né? Agora, criança não. Criança só tem medida de proteção. E criança é o cara que tem 12 anos incompleto. Então, se ele tem 12 anos, aí sim ele já pode ser internado, já pode ter advertência, ou seja, ele já pode sim ter uma outra medida colocada aí em relação a tudo isso. Beleza? Tranquilo? Característica que nós temos aí muito bacana e que a gente pode observar aí. Deixa eu olhar aqui um pouco com vocês agora. Pois bem, meus amigos. Ué, não voltei não? Cadê? 3 vezes falha. Voltamos. Pois bem, meus amigos. Então nós vimos aí características gerais do ECA, né? Claro que comparado com as outras legislações é que menos cai, beleza? Por isso você tem uma frequência menor de questões em cima de provas anteriores. Lembrando a todos, inclusive a minha colega que entrou agora na live, esse simulado são as provas anteriores do município de São Gonçalo. Tá? Eu peguei as 4 provas anteriores e a gente está resolvendo aqui, né, nessa live bacana de hoje. Legal? Bom, outro assunto também muito importante que vale a pena a gente relacionar
para a prova é a questão relacionada à didática, né? Então, didática, gente, primeira coisa que você tem que ter ideia é sobre a questão da aprendizagem. A aprendizagem que nós temos hoje é a aprendizagem principalmente voltada para a questão significativa. É aquela que se baseia no quê? Em conhecimentos prévios dos alunos. Ou seja, consequentemente, é aquela forma de aprendizagem que estabelece conexão. Conexão entre o saber formal e a realidade. Tá? Beleza? São características de grande importância que a gente observa em relação a essa situação que a gente está colocando agora, que a gente está enumerando agora, ok? Outro ponto também de grande importância que nós temos também que relacionar em relação à questão é a avaliação. A avaliação, nós temos a avaliação diagnóstica, que é você iniciar um trabalho, é um olhar sobre o aluno, é aquela de curta duração. Temos uma avaliação formativa, que é ao longo do processo. Temos uma avaliação sumativa, que é a classificatória. Lembrando a todos que na educação infantil, a preferência, é claro, é a avaliação formativa. Por quê? Porque a educação infantil, a avaliação, ela é baseada na relação de observação e registro. Ok? Bom, a avaliação é uma ferramenta que vai direcionar o trabalho do professor. Então, por isso que ela é sempre necessária. O mesmo acontece com a relação do planejamento. O planejamento, ele é sempre necessário. Ele é o quê? Exatamente para conduzir a ação, conduzir o trabalho do docente. Exatamente para quê? No intuito dele prever resultados, prever ações, prever situações que podem sim ou não ocorrer durante o trabalho escolar, ok? Então são características, né, que se destacam muito em relação à frequência dos assuntos que são cobrados em provas anteriores para o município de São Gonçalo e que agora nós vamos ver, ok? Beleza? Delicinha? Pois bem, vamos a eles. Pois bem, a sequência didática é uma sequência bem nervosa, porque nós vamos ter várias questões que vão falar sobre isso, né? A começar pela questão número 1. A didática, de forma geral, estuda os princípios, as normas, as técnicas que devem regular qualquer tipo de ensino, para qualquer tipo de aluno. Ela nos dá uma visão geral da atividade docente. No campo da didática, o ensino se caracteriza como? Como se caracteriza o ensino no campo da didática? Bom, resposta certa, letra A, um processo onde informações são sistematizadas de forma intencional. O que ele está dizendo na letra A, gente? A didática nada mais é do que uma sistematização de informações, né, de um conteúdo escolar. Por quê? Lembra que você cria ali várias etapas do planejamento, situações que você coloca. Então, didática você fala de quê? Planejamento, avaliação, ou seja, sistemas que estão sendo colocados de forma intencional em relação ao quê? Ao aluno. Então, por isso, por conta disso, que a resposta número 1 é a letra A de amor. Beleza? A 2 fizemos, a 3 também. A 4 a gente já vai falar daqui a pouco. O mesmo acontece com a 5.
A 6, ela fala sobre avaliação mediadora. Olha que coisa bacana. O que vem a ser uma avaliação mediadora? Esse termo mediar, ele vem muito da relação de interagir, meus amigos. Mediar significa interagir. Portanto, claro que estamos falando da cachaça de Vygotsky. Beleza? Bom, para Vygotsky, a aprendizagem, que a gente vai falar daqui a pouco, mais voltado inclusive para séries iniciais, né? O que você tem? Você tem uma aprendizagem baseada na relação do diálogo, na relação da troca. A avaliação mediadora, ela é uma avaliação que segue esse princípio, o princípio do diálogo, da troca. Perfeito? Então, por conta disso, vamos pensar lá. Numa avaliação mediadora, o docente, letra A, evita falar, nem pensar. Se ela é baseada no diálogo, como é que você vai evitar falar? Correto? Tem uma forma de comunicação telecinética? Não, né? Nós não estamos ainda naquela codificção científica, se bem que eu sou fã de filmes de ficção científica, né? B. O erro se reduz ao número de acertos e serve como referência do que o aluno aprendeu. Não, gente. Você há de concordar que essa letra B, ela lembra muito mais uma avaliação tradicional. Por que uma avaliação tradicional? Porque ela começa a conceber a relação do erro como fim e não como meio de aprendizagem, ok? Outra coisa que nós falamos também na turma de específica, né? O erro, ele tem que ser concebido como o quê? Como um processo e não como fim, ok? Olha lá. Letra C. O erro é visto como um processo de construção e deve ser considerado e trabalhado em sala de aula. Resposta sem dúvida, ok? Letra C de coração. Dúvidas, perguntas, colocações? Bacana, né, gente? Qualquer dúvida você pode abrir o áudio que eu vou te explicar com todo amor, carinho e atenção. A 10 pula que daqui a pouco é outro assunto, né? Vamos falar depois dela, tá? A 11 já fizemos. A 12 também fala de projeto, daqui a pouco a gente fala. A 13 daqui a pouco a gente fala de parâmetro curricular. Vou falar sobre tudo isso. 14 fala de construtivismo, piagetiano. A 15, vamos a 15. A 15, ela fala exatamente sobre a relação do planejamento escolar. Né? Então, planejamento, organização do tempo didático, né? É característica que você tem em relação a esse ponto, beleza? Uma questão bem longa, como vocês podem ver, né? E uma questão para você lá fazer lá as acertativas corretas, né? Número 1. A atividade permanente contribui-se de... vamos lá. Então, organização do tempo didático e planejamento. Avalie se podemos afirmar que. Então, em relação ao planejamento, a gente pode afirmar o quê? São atividades permanentes. Sempre tem que ter planejamento? Sempre. Planejamento é sempre necessário? É. Então não é permanente? É. No entanto, o planejamento é flexível. Mas o ato de planejar é sempre necessário, ok? Constitui-se de um trabalho regular, diário, semanal, quinzenal, claro. Existe planejamento diário, que é o plano de aula. Existe planejamento de curso, né? Enfim, várias coisas aí. Beleza? Então, resposta 1, verdadeira. Legal? Tranquilo? A número 2. O projeto didático prevê um produto final, cujo planejamento tem objetivos claros, dimensionando do tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em função
do que se pretendia. Gente, oi, fala comigo. Olha, o gabarito está no final da folha. Depois eu vejo para você, porque como eu não estou fazendo em ordem, eu não sei qual foi a anterior. Estou riscando no papel aqui, para não me perder, tá? Aí tem vários riscos aqui, ó, tá? Mas aí o gabarito está lá no finalzinho da folha, se for a questão do gabarito. Agora, se for uma questão de explicação, não tem problema não, eu te explico, tá? Bom, aí, ó, se for só por conta do gabarito, tem lá no final da folha. Só teve uma que o gabarito foi trocada, tá? Se eu não me engano, é a questão 29, né? Que eu mudei lá o gabarito. O gabarito lá tá um e é outro. Isso. Gabarito oficial saiu errado, tá? Beleza? Isso. Então vamos lá. O que o item 2 está correto, tá? Primeira coisa. Agora eu vou traduzir para vocês. Por quê, gente? Olha só, veja bem. Qual é a grande dificuldade que os alunos têm em fazer questões? É ler a questão e não entender. Então, gente, eu falo para vocês, nessa reta final, Anderson, reta final porque a prova é dia 11/4, beleza? Tá? Poxa, existe hoje todo um papo que está sendo dito sobre talvez pode ser adiada, talvez não, talvez a prova já foi adiada uma vez, enfim. Pô, a gente não vai trocar o certo pelo duvidoso. Provas foram realizadas, como Iguaba, como Teresópolis, foi realizada. Então, enfim, então tem situações que estão sendo aí para te dar o férias, né? Então, vamos pensar a prova agora, dia 11, tá? Então, o que é importante agora, nesse menos de um mês até a prova? Além de você acompanhar as aulas, ter a sua frequência, a sua assiduidade, claro, poder assistir os vídeos, que é muito bom você rever. Tem muita gente que bota o fone e no lugar do vídeo bota o som, né? E fica ouvindo o som, né? Agora, para o início de abril, já vai vir nosso aplicativo. Quer dizer, vai facilitar então um pouquinho mais aí para vocês também. Mas, além de tudo isso, é importante que você faça o máximo de questões possíveis. Então, é o momento de você fazer questões de prova. Porque o que mais faz o aluno errar questões não é o conteúdo. Você viu que o conteúdo, eu expliquei para vocês, o pessoal teve um entendimento. É a interpretação das questões. É o que está sendo pedido. Quer ver? Ó? Vou ler a 2 para você, depois eu vou traduzir. Quer ver? Ó? 2. O projeto didático prevê um produto final, cujo planejamento tem objetivos claros, dimensionando o tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em função do que se pretendia. O que ele está dizendo? Planejamento. Beleza? Não é uma previsão? Por isso está aí o prever. Correto? Planejamento. Ele não tem que ter objetivo? Tem. Então tá aí os objetivos. Ele não tem que ter uma dimensão de tempo? Claro. Planejar é o quê? Você planejar dentro daquele tempo que você tem, correto? Sim. Né? Não tem uma divisão de tarefas e funções? Sim. Por isso que ele está falando isso. E óbvio, não tem uma avaliação? Tem, claro. Porque a partir dali você tem o quê? Você tem a relação de saber se você alcançou ou não o objetivo que de início você traçou, ok? Por isso que o item 2 está correto, beleza? Você vê que a explicação você entendeu, mas muitas vezes a leitura não entendeu. Por quê? Tem que ler, beleza? De preferência, eu aconselho a imprimir o máximo que puder, né? E ler, ok? Ou se a pessoa tem tablet ou consegue ler pelo celular por muito tempo, que não é o meu caso é papel, então aí já é outra coisa, tá? Questão 3. A sequência didática pressupõe um trabalho pedagógico, organizado em uma determinada sequência, durante determinado período estruturado pelo professor. Gente, a 3 está falando exatamente a mesma coisa que a 2. Eu não sei se o pessoal, na hora de fazer a questão,
ou quando o pessoal depois atentar para rever, fazer em casa, você vai ver isso. O item 3, ele copiou com outras palavras o item 2. Então, seria incoerente você marcar o item 2 verdadeiro e o 3 falso. 4. As atividades de sistematização são destinadas à sistematização de conhecimento, de forma a fixar conteúdos que estão sendo trabalhados. Também está certo. Então, todas estão corretas. E a questão 15, é a 15? Isso, né? Isso. É a letra E, ok? Questão 15, letra E, ok? Todas estão verdadeiras. Daqui a pouco a gente fala de parâmetro curricular, daqui a pouco a gente fala de cidadania, beleza? LDB, questão 18 já fizemos, não é? Questão 21 também fala sobre questão política. Essa já fizemos também, a 22. E 23 fala de alfabetização. PCN. Tendências. Piaget, LDB. Outras PCN, Escola Cidadã, avaliação, beleza? Questão 33. A questão 33, ela fala sobre a avaliação da aprendizagem. Considera que nos últimos 100 anos, a avaliação passou por diferentes gerações, assumindo em cada uma delas determinada concepção. Nesse contexto, correlacione os modelos de avaliação citados na coluna da esquerda com as suas respectivas características. E, gente, essa daí não tem como fazer. Questão 33 você rabisca. Ela não tem como fazer, sabe por quê? Erro na formatação da questão. Na hora de copiar e colar, o que acontece? A tabela saiu e não fala o que é cada um deles. Ficou tudo embolado, tá vendo? Então não tem como fazer, é impossível fazer a questão 33, tá? Então você rabisca ela, não tem como ela ser feita. Outras falam de sociologia. Temos a 36. Analise a sequência das atividades apresentadas abaixo, estudada por Zabala, né? Zabala é um autor que é muito cobrado, né? Tem aquela questão das integrações, né? Interdisciplinaridade, multi, pluri. Tem também aquela questão de Zabala também que fala sobre a questão factual, atitudinal, procedimental, né? Tudo isso aí também está no nosso livretinho, está no nosso material, tivemos aula também sobre isso, enfim, várias coisas, né? Então, ó, questão 36 que fala sobre Zabala, temos aí o quê? A prática educativa, né? Então, em relação à prática educativa, vamos lá ver a pergunta. Segundo o autor, a professora pode perceber os conhecimentos que os alunos já têm sobre o tema em questão, que são os conhecimentos prévios, durante a atividade igual ao número. Ah, tá. Agora eu entendi a pergunta. Então, ó, o que ele quer saber? Ele colocou ali várias atividades. Qual delas é uma atividade em que a professora fala assim, ó, esse cara aí tem um conhecimento prévio assim, assim, assado. Correto? Beleza? Né? Aí ele coloca as alternativas embaixo. Bom, apresentar
a professora apresentar algo, vai avaliar o conhecimento prévio do aluno? Claro que não. Agora vamos o 2. Solicitação aos alunos de sugestões para soluções de situação apresentada. Opa! Se ele apresenta a solução, é porque ele já tem o quê? Um conhecimento prévio. Por isso que a resposta é letra D, de delta, a atividade número 2. Ok? Beleza? Tá? Característica que você tem em relação a esse ponto. Deixa eu olhar aqui vocês aqui um pouco para dar mais uma explicação aqui. Pois bem, meus amigos, visto essa sequência de questões, vamos falar agora um pouco sobre o PCN. O PCN, tá, é o Parâmetro Curricular Nacional. Bom, como a gente pode ver, o que é um parâmetro? Parâmetro significa dizer que é um método. O PCN em si, conteúdo do PCN não cai em prova. Como a gente vai ver, as questões que vão falar de PCN são questões que vão citar o PCN, mas que as características são características pedagógicas da pedagogia atual, ou seja, do que está hoje presente, ok? Em relação ao que ocorre, tá? Que é da aprendizagem significativa, de uma avaliação usando, enfim, formativa, principalmente, várias formas, que é a diversidade, que é a inclusão, é tudo isso que basicamente o PCN vai falar em propostas, em parâmetros, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que o PCN nada mais é do que uma proposta. São exemplos. Se você chegar lá e abrir, quer dizer, eu sou da época do papel, tá vendo? Hoje ninguém abre mais nada. Se você chegar aí, depois, no final da minha aula, e clicar, né, na internet, botar lá, PCN da Educação Infantil, você vai ver que a maior parte são imagens. Imagens mostrando o quê? Como práticas, como você pode utilizar, os direitos da aprendizagem, os campos de experiência, dentro daquela realidade ali. Beleza? O mesmo acontece em relação ao ensino fundamental, PCN do ensino fundamental. Então vai estar lá várias práticas ligadas a conteúdos que podem sim ser trabalhados em relação ao ensino fundamental. Beleza? É característica que você tem. Tá? Agora, o projeto político-pedagógico, veja bem, esse assunto ele já fala sobre o quê? Ele já fala sobre a relação política da escola, beleza? Como assim a relação política? O próprio nome já diz, projeto político, né? É o que? Exige a participação de todos na sua concepção, ou seja, na sua elaboração. Claro, gente, é um princípio democrático. E o princípio democrático, ele exige o quê? A relação da cidadania. Então, bom, o que é cidadão? Não é o ser pleno, não é aquele que tem o conhecimento dos seus direitos e deveres? Então, é um direito a todos o quê? O acesso, a participação. A democracia é basicamente o que rege as relações políticas do Brasil, correto? Então, consequentemente, o projeto político-pedagógico ele vai versar sobre isso. Agora, ele é um documento que vai direcionar as ações da escola, direcionar na parte diversificada em relação ao currículo, vai direcionar em relação à questão também do tempo escolar, da própria organização da escola, né? Características que você vê e que vamos ver agora, né? Então, por exemplo, Lucchesi fala aí, Gadotti também fala, da escola cidadã. O que é uma escola cidadã? É uma escola em que exerce um papel social, é uma escola que dá essa condição de participação de todos, de membros da sociedade, e por aí vai, beleza? Características que nós observamos e vamos fazer uma sequência de questões agora.
Beleza? Tranquilo? Vamos a elas. Pois bem, então depois desse estímulo, meio em formato de puxão de orelha, para que os alunos façam cada vez mais exercícios, né? O nosso curso já disponibiliza uma carga grande de exercícios, mas você não precisa se prender só a ele, né? Você pode ir lá, direto à fonte, bebe água na fonte, vai lá no PCI Concursos, né? Pega lá provas anteriores de magistério, pega provas novas, pega provas de 2019, 2018. 2018 já está legal. 18, 19 e 20, tá? De magistério. Faça, beleza? Lembre-se, concurso público é igual moda. Segue uma tendência, né? Você vê, tinha a moda da pochete. Todo mundo usava pochete. Hoje ninguém mais usa. Beleza? Porque tá fora de moda. Né? O máximo que mudava nessa época era a cor da pochete. Não é? Mas todo mundo usava. Então o concurso é a mesma coisa. O que teoricamente normalmente cai em um, com algumas adaptações, cai em outro. Beleza? Por isso que eu peço pra galera fazer essas provas anteriores, tá bom? Bom, a 4, ela fala um pouco mais de tendência, então não vou falar nisso, nem assim. Ó. A 6 já falamos de avaliação mediadora. Pula para 10. A 10 também fala de tendência, vamos falar daqui a pouco, pedagógico. A 12 fala sobre projeto político-pedagógico. Então vamos a ele, tá? O projeto político-pedagógico, PPP, define a identidade da escola. É isso que é o PPP. O papel do projeto político-pedagógico é definir a identidade da escola. Como assim, professor Anderson Dionísio? A que serve a escola? Quais são as disciplinas da parte diversificada que serão lecionadas naquela escola? Como será organizada aquela escola? Ok? Enfim. Indica caminhos para alcançar objetivos que deseja, metas a cumprir, sonhos a realizar, no processo de elaboração do PPP. Então, ó, na questão 12, ele quer o quê? Processos de elaboração do PPP. Cada instituição escolar que deve ter o seu projeto, cada uma tem o seu, beleza? Deve considerar prioritariamente o quê? Resposta